Existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Aqueles que realmente temem a Deus, vivem segundo sua palavra, sabem que esse ditado não é verdadeiro, porque infelizmente a grande maioria das pessoas não vive de acordo com a vontade de Deus. Eles, a grande maioria apoia práticas ou mesmo pratica coisas que contrariam a vontade de Deus. E muitas pessoas relativizam isso, achando que se todo mundo faz, que mal tem. Só que muitas mães sábias, pais também, respondem a isso com a seguinte frase: você não é todo mundo. E nós, como cristãos, por não sermos todo mundo, não devemos relativizar as coisas. Devemos realmente saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, o que Deus deseja de nós e praticar isso, colocar isso em prática, deixando de lado velhas práticas que fazíamos quando estávamos afastados de Deus. Então, três coisas nós devemos atentar. Nós devemos prestar atenção em três coisas antes de fazer qualquer coisa. Por mais que a maioria faça ou todo mundo faça, como se dizem por aí, devemos saber, devemos ver três coisas, analisar três situações antes de fazermos qualquer coisa. Primeiro, se isso abala meu relacionamento com Deus. Segundo, se isso prejudica meu próximo, meu semelhante, de alguma forma. E três, se isso faz mal para nós mesmos, fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente. Eu tenho aqui alguns textos bíblicos para servir para nossa reflexão. Primeiramente eu quero mostrar aqui as próprias palavras de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 35 a 40, vemos Jesus respondendo a um doutor da lei a respeito do grande mandamento. Diz assim o texto: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a, a lei de Moisés depende desses dois mandamentos. Os 10 mandamentos, no caso, registrados lá em Êxodo 20, eles estão submissos a esses dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E os profetas também, aquilo que os profetas pregaram no Antigo Testamento, também dependem desses mandamentos. E esses mandamentos estão registrados lá no Antigo Testamento, primeiramente em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 5. Que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. O outro está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, tanto no texto de Deuteronômio quanto no texto de Levítico, vemos esses três requisitos para sabermos se uma prática é ou não aprovada por Deus. Primeiro, se ela abala a nossa comunhão com Deus. Segundo, se ela prejudica nosso próximo. E três, se ela prejudica nós mesmos individualmente. E sobre o primeiro mandamento, eu acrescento aqui o que diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Na verdade, esse trecho de Romanos 12, versículos 1 a 2, abrange os dois mandamentos. Diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, porque Deus deseja somente o nosso bem. Agradável, porque nos faz bem em todos os sentidos. E perfeita, porque Deus é perfeito. Jesus Cristo veio a este mundo sem pecado, mesmo assim Ele se sacrificou por nós, para que por meio da nossa fé nele tivéssemos a vida eterna. Mas para que isso seja possível em nossas vidas, devemos deixar de lado as práticas que antes nos afastavam de Deus, porque o pecado é exatamente isso, nós errarmos o alvo, no sentido de não focarmos em Deus, na vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus, por ser eterno, Deus não tem começo, nem terá fim. Ele nos conhece muito antes de nós nascermos. É por isso que Ele sabe o que é melhor para nós, porque nos conhece desde antes de nós nascermos. E somente Ele nos conhece por completo. Até mesmo nós mesmos não nos conhecemos como Deus nos conhece. Por isso que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, porque aquilo que este mundo, quando eu digo mundo, eu digo o sistema que rege este mundo pecaminoso, depois que o ser humano se afastou de Deus, algo maligno começou a pairar sobre este mundo, e somente a nossa fé em Jesus Cristo nos afasta desse sistema e nos reaproxima de Deus. E sobre esse texto fala sobre nossa devoção a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E também temos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7, a respeito do nosso relacionamento com o próximo. De nós não fazemos nada que possa vir fazer nosso irmão tropeçar, que possa prejudicar o nosso próximo. Diz assim: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de asinha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então devemos prestar atenção se é algo que nós praticamos, se é algo que nós falamos, até mesmo no nosso vocabulário, não só com relação aos palavrões, mas qualquer palavra que nós lançamos contra o nosso próximo, que se está ferindo o nosso próximo, porque quando nós não matamos o nosso próximo apenas tirando-lhe a vida física, mas também dirigindo a ele palavras que o machuquem, que o deixem com traumas. Isso é como se fosse uma morte, um homicídio. Então devemos tomar muito cuidado com nossas palavras, devemos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais hoje em dia se tornaram uma vitrine daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, inclusive. Muitas pessoas se mostram. Antigamente as pessoas usavam as redes sociais para se esconderem do mundo. Hoje as pessoas se revelam pelas redes sociais. Elas, às vezes, na vida real, assim, em carne e osso, as pessoas não são sinceras, não são verdadeiras naquilo que fazem, naquilo que praticam, naquilo que pensam, mas nas redes sociais elas se revelam. Então, devemos tomar muito cuidado com aquilo que postamos, com aquilo que tornamos público nas redes sociais, ou mesmo junto que publicamos para as pessoas mais próximas a nós, mas mesmo assim devemos tomar muito cuidado. E eu quero terminar aqui com o trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui fala não apenas do suicídio, mas de qualquer coisa que praticamos contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra nosso psicológico, que nos prejudica de uma certa maneira, que mina a nossa saúde, que faz com que as pessoas não vejam Cristo em nós. A partir do momento que nós nos comportamos de determinada maneira, que faz com que as pessoas não vejam Jesus em nós, por meio de nossas palavras, por meio de nossas atitudes, nós estamos prejudicando a nós mesmos também,
Porque aí nós estamos, ainda que nós façamos parte de uma igreja, nós façamos parte de uma comunidade eclesiástica, se nós fazemos algo em nossos próprios corpos que escandaliza o nosso próximo, como falei aqui em Mateus 18, de 6 a 7, ou que prejudica o nosso corpo de uma certa maneira, que prejudica a nossa saúde, que, enfim, isso abala a nossa comunhão com Deus, abala o nosso relacionamento com o próximo. E então, que esse vídeo sirva de alerta a todos a todos aqueles que estão buscando uma resposta com relação às práticas que a maioria diz não tem nada a ver, pode fazer, não tem problema, não pega nada, como se diz na gíria, mas pega sim, pega muito mal. Se você faz alguma coisa que, em primeiro lugar, prejudica o seu relacionamento com Deus, você não tem mais o mesmo entusiasmo, não tem mais a mesma energia que tinha antes no seu devocional, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não tem mais interesse em ir para a igreja. E segundo, prejudica o nosso relacionamento com o próximo, você se isola ou então fica somente com outras pessoas que pensam como você, mas acaba se isolando das pessoas, sendo que uma das nossas principais missões nesse mundo é pregar o Evangelho, falar de Jesus, não somente com nossas palavras, mas também com nossas atitudes. E terceiro, qualquer coisa que prejudica nossos corpos, que faz mal para os nossos corpos, não somente para nossa carne, mas também para nossa mente, para o nosso espírito, isso também não é bom. Então que esse alerta possa ter impactado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se não for inscrito no canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para quem estiver precisando ouvir. Até depende, se quiser.